E chegou o grande dia. Após 35 dias, será que eu consegui perder os 5 quilos, gente? Que rufem os tambores. E esse é o resultado. Calma, calma, calma. Continuem assistindo esse vídeo que vocês já vão ver o resultado. Quer saber o que realmente estou fazendo para emagrecer? Assista esse vídeo até o final. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Domingo por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, estou em processo de emagrecimento há 3 meses. Com 2 meses de processo de emagrecimento, eu já eliminei 10 quilos e me desafiei a eliminar mais 5 quilos em 35 dias. E hoje é a finalização desse desafio. Será que eu consegui perder esses 35 quilos, gente? Quero desejar boas-vindas aos novos inscritos, tá? A gente ganhou mais inscritos aí, atualmente estamos com 527 inscritos. Espero que esse número ele suba mais. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses meus 35 dias, como que foi. Vou mostrar para vocês como que foi essa semana e vou explicar tudo direitinho aqui para vocês e também mostrar a pesagem para ver se eu consegui eliminar esses 5 quilos. Fiz algumas anotações aqui para não esquecer de comentar nada com vocês, né, sobre esses 35 dias, como que foi. Então, eu vou mostrar para vocês como foi a minha refeição dessa semana. E no decorrer do vídeo, eu vou fazendo algumas pausas e fazendo alguns comentários com vocês de como que foi todo esse meu processo dos 35 dias. Iniciando pelas refeições, então eu vou mostrar para vocês aqui como que foi as refeições dessa semana. E eu volto daqui a pouco para falar com vocês. Então, aqui é o meu café da manhã. Então, eu tenho aqui um ovo mexido, uma banana frita, coloquei um pouquinho de canela, 2 pães de queijos pequeno, meu cafezinho com leite. Opa, pulei aqui. 25 gramas de queijo branco, que é esse queijo aqui. Agora eu vou mostrar o deles. Aqui para eles tem pão de queijo também, cafezinho com leite. Aqui no pão a gente fritou um queijo com um pouquinho de orégano e cafezinho com leite. E ainda tem uma broa de fubá. E por aqui é isso. Agora a gente vai tomar o nosso café da manhã. Comendo gordices e meu marido aqui me imitando. Eu estou aqui, ó. Feijãozinho. Hoje tem 65 gramas de feijão. Coloquei 57 de arroz para acabar com o que tinha. Um ovo com a gema mole, que eu gosto com a gema mole. E um baldão de salada. E esse vai ser o meu almoço de hoje. Meninas, esse daqui vai ser o meu café da tarde janta, porque já são 5:02 agora. Então, provavelmente mais tarde, se eu tiver fome, eu vou comer uma fruta. E aqui eu tenho um pão, metade de um pão francês. Aí eu fiz um ovo mexido com um pouquinho de cream cheese, passei por baixo e por cima coloquei uns pedacinhos de queijo branco, coloquei na air fryer. Meu café é janta. Domingo por aqui, meninas. Esse é meu café da manhã. Uma tapioca com queijo e cream cheese. Meu café com leite e uma maçã picada. Então, agora vocês já viram quais foram as minhas alimentações da semana. E eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas alimentações nesses 35 dias. Iniciando pelo meu café da manhã. Como quem acompanhou aí esses 35 dias conseguiu perceber que o meu café da manhã
eu só dou uma variada mesmo nas frutas. Então, o meu café da manhã ele é composto por ovo, uma fruta, um café preto. Durante a semana, gente, eu não posto para vocês o café preto, mas no serviço eu sempre tomo uma xícara de café preto. Nos finais de semana, eu tomo café com leite. E aí vocês puderam ver que eu sempre dou uma variada nas frutas durante a semana. Eu não consigo variar as frutas todos os dias, como eu gostaria. Por quê, gente? Quando você dá uma variada nas frutas, o seu organismo ele não acostuma. E isso faz com que você consiga eliminar mais peso. Mas lembrando que frutas que contêm poucas calorias, como eu já comentei em vídeos anteriores, que seriam melão, seria melancia, o mamão. Essas frutas elas contêm poucas calorias, então você consegue comer uma grande quantidade junto com o ovo que vai te dar mais saciedade, você vai conseguir segurar até a hora do almoço. Caso você coma uma fruta um pouco mais calórica, pode ser também que ela não te dê tanta saciedade. E por que do ovo? O ovo, ele é proteína, e a proteína ela faz o quê? Ela faz a gente manter a nossa massa magra, né, dentro do processo de emagrecimento. E fora isso, a proteína, ela segura mais um pouco para você não sentir fome. Então, ela te dá mais saciedade. O correto seria a gente comer proteína em todas as refeições, mesmo que fosse às vezes um café da tarde. Porque a proteína, como eu disse, ela vai manter a sua massa magra, né? O que não vai deixar você ficar tão flácido no seu processo de emagrecimento. E ela vai te dar também mais saciedade. E a proteína, ela faz com que o seu metabolismo ele fique um pouco mais acelerado. Eu acordo com fome, eu procuro levar 2 ovos para o meu café da manhã, justamente para eu não sentir fome cedo, porque eu almoço 1 hora da tarde. Então tem aí um longo período, porque meu café da manhã é às 9 da manhã. Pode ser que eu sinta fome antes. Então, para não acontecer isso, eu levo 2 ovos. Se eu perceber que eu estou com um pouco mais de fome, eu sempre levo para o serviço 2 ovos. Caso contrário, eu levo um ovo só. Procuro sempre dar uma segurada na banana, principalmente porque eu gosto de fazer ela frita com canela. Então, por ela ser uma fruta que contém carboidrato, ela acaba sendo uma fruta um pouco mais calórica, né? E aí eu não consigo variar tanto porque senão as frutas elas vão estragar. Mas da forma que eu faço também está correto. Eu, por exemplo, se eu compro um mamão, eu parto ali o mamão em 4 e eu consumo 1/4 desse mamão por dia. E aí na sexta-feira eu já não vou ter o mamão para comer. É aonde eu pego uma banana e faço uma banana. E assim sucessivamente. Se não tem o mamão, se não tem a banana, eu vou para maçã. A maçã sempre tem em casa, porque pelo meu esposo consumir, a gente sempre tem e eu também consumo bastante na parte da tarde, como lanche da tarde. E sobre não consumir pão na parte da manhã, gente, eu prefiro não comer o pão de manhã, porque muitas das vezes pode ser que eu queira comer esse pão à noite. Então, para não ficar um pão de manhã e um pão à noite, eu prefiro não consumir durante a semana na parte da manhã. Nos finais de semana, eu sempre como pão de manhã. Só que eu procuro comer uma fatia só, não chego a comer um pão inteiro, né? Hoje eu já não estou mais no estágio de ter tanta fome a ponto de comer um pão inteiro. Então, eu sempre procuro comer metade e como ali uma média de 100 gramas de fruta, meu café com leite e o meu ovo. Gosto de comer ovo mexido, não sou muito de comer ele frito no pão ou no café da manhã, prefiro ele mexido. E foi esse café da manhã que eu segui desde o meu início de emagrecimento, tá? Não foi somente agora nos 35 dias. Vamos falar um pouco agora sobre o meu almoço. O meu almoço, gente, ele é sempre composto de arroz, feijão, um legume, uma couve refogada e a proteína. Então, eu procuro sempre colocar ali 50 gramas de feijão, 50 gramas de arroz, coloco ali aproximadamente de 70 a 100 gramas de legumes ou uma couve, um repolho refogado, coloco de 100 a 120 gramas de proteína. Sobre a proteína,
embutidos não entra como proteína, tá, gente? Já aconteceu de eu colocar embutidos na minha alimentação, mas vocês podem resgatar aí nos vídeos que vocês sempre vão ver. Por exemplo, se eu coloquei um pedaço de linguiça, eu sempre coloco as gramas da proteína. Eu coloco uma carne moída, coloco um frango, coloco alguma outra coisa que realmente seja a proteína. Porque os embutidos, eles na verdade servem para nos fazer engordar, né? Eles não têm nenhuma vitamina ali boa para o nosso organismo, né? Algo que realmente seja saudável. Porém, a gente também tem vontade de comer. Então, eu evito, se eu puder evitar, eu evito, mas às vezes eu faço, como eu faço, né, aqui em casa, para o meu esposo, para o meu filho, porque lembrando, gente, quem está no processo de emagrecimento sou eu. Então, as refeições deles, por mais que eles comam os legumes, eles comam as saladas, então eles continuam comendo a comida deles normalmente. Pode ser que daqui a um tempo a gente vá cortando isso, pode ser, mas isso é com o tempo, né? Então, voltando aqui no meu almoço, então normalmente é isso, proteína de 100 a 120 gramas de proteína, gente, porque a proteína é o que vai te dar mais saciedade, a proteína é o que vai manter a sua gordura magra. E sempre eu faço sempre bastante salada, eu chamo até de baldão de salada. A salada vocês podem comer à vontade, lembrando que o que você tempera a salada também interfere. Então eu sempre tempero com um pouquinho de azeite, limão e sal. Basicamente é isso que eu coloco na minha salada. Se você vê que a refeição que fez hoje, porque normalmente sempre a refeição de final de semana ela é mais gostosa, né, gente? Não sei se pra mim, porque eu como marmita, né? Então sempre a refeição dos finais de semana para mim são mais gostosas, principalmente se é meu marido que faz, porque aí já é um tempero diferente. Então, nos finais de semana eu procuro abusar um pouco mais da salada, porque é sempre uma comida fresca, é sempre um tempero diferente, né? Que a gente faz sempre alguma outra carne mais gostosa. Então, para não exagerar na quantidade de arroz e feijão, eu procuro sempre fazer mais saladas. E se eu precisar, não aconteceu, mas vamos supor que eu precisasse repetir essa comida por vontade. Eu colocaria um pouco mais de proteína e de salada, não colocaria arroz e feijão. Arroz e feijão sempre mantenho as mesmas quantidades. E sempre fazer a substituição. Ah, hoje tem batata. Então, para eu não deixar de comer a batata, eu reduzo na minha quantidade do arroz, né? Sempre fazendo as substituições dos carboidratos. Isso também é bom para o nosso organismo, fazer substituições de carboidrato, tá bom? Café da tarde. Café da tarde, gente, é onde eu acho que eu ainda peco na minha refeição. Porque, como eu comentei com vocês, o ideal seria nós termos a proteína em todas as refeições. Porém, no café da tarde eu não consigo incluir nada de proteína, porque aqui o ideal seria ter o quê? Um whey. Mas hoje eu ainda não faço uso do whey, tá? Então, porque o whey eu conseguiria misturar com uma fruta, às vezes bater alguma vitamina, não sei se eu levaria algum mix, né, para o serviço para bater essa fruta com whey, ou eu colocaria mesmo o whey sobre a fruta, colocaria no iogurte, né? Mas infelizmente nesse momento eu ainda não faço uso do whey. Então no meu café da tarde eu sempre como uma fruta, que seria pera, maçã, ou tomo um iogurte natural, que é o iogurte que eu mesmo faço, que eu já mostrei aqui para vocês, né? E às vezes, na parte da tarde eu não sinto fome. Então eu respeito esse meu período de não ter a fome. Ah, Michele, como assim? Então você não come o café da tarde? Não é nem que eu não como o café da tarde. Às vezes, ao invés de eu comer essa fruta lá para as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu já vou comer ela na hora que eu estou indo embora, 6 horas da tarde. E aí o que que acontece? Quando chega na parte da noite, eu acabo não tendo fome para jantar, tá? Aí eu vou chegar aí na parte da janta e eu vou explicar mais para vocês. Agora vamos falar sobre o meu jantar, gente. O meu jantar é assim, eu nunca tive o hábito de comer comida. Aqui em casa, na verdade, fora o meu filho, meu esposo também não tem o hábito de comer comida na parte da noite. Então a gente sempre foi aquela família que sempre, o café da tarde, vamos comprar pão na padaria e comer pão, né? Então a gente não tem o hábito de comer comida. O ideal seria comer uma proteína e um baldão de salada. Porém, isso também eu não consigo comer na parte da noite. Na parte da noite também aqui em casa é muito corrido, gente. Todos os dias o meu filho tem uma atividade para fazer,
Ou eu levo, ou meu esposo leva, ou tem dias que nós dois levamos, né? Então tem que ser coisas práticas, porque eu também chego correndo para fazer o jantar, que no caso o meu jantar é o almoço do dia seguinte, né? Então eu acabo comendo sempre, às vezes, uma banda de pão com ovo mexido e um pouco de queijo, aí eu coloco na air fryer. Ou às vezes eu faço uma tapioca, coloco ali frango, também coloco na air fryer. Ou já aconteceu de fazer, sei lá, aqueles lanches de rapidez que você coloca a carne moída em cima e dá uma fritada nela no fogo, que também é um lanche na parte da noite. E aí ali eu coloco uma salada também. Tem dias que eu não tenho fome na parte da janta. Então, se no jantar eu não tenho fome, é onde eu faço o jejum intermitente. Então, por isso que eu não tenho o dia certo para fazer o jejum intermitente. São os dias que eu não sinto fome, porque é aquilo, a gente tem que respeitar o nosso organismo. Se eu não sinto fome, não tem por que eu não comer. Não tem por que eu comer, na verdade, né? Se eu não sinto fome. Então, se eu sinto, eu vou respeitar. Eu vou procurar alguma coisa ali para comer dentro da minha alimentação, da minha reeducação alimentar e eu vou comer. Agora, se eu não sinto, aí eu deixo para me alimentar no dia seguinte. E aí vem aquela pergunta: ah, Michele, e como que você faz? Porque nas suas refeições a gente não vê doce. Então você tá esses 3 meses sem comer doce? Não, gente, não estou esses 3 meses sem comer doce. Porém, é algo que eu evito, né? Por exemplo, hoje é domingo. Hoje a gente saiu e meu filho comprou aqueles brigadeiro gourmet e eu acabei pedindo um brigadeiro para ele gourmet. Ontem eles estavam comendo trufa. Eu comi uma trufa também. O importante é vocês dosarem a quantidade e vocês não comerem com tanta frequência, né? Então, por exemplo, o meu ovo de Páscoa tá lá, guardado. Desde a Páscoa eu ainda não abri o meu. E tanto é que meu esposo perguntou quando que eu iria abrir o meu ovo de Páscoa. Eu falei que só quando eu chegasse nos 80 quilos. E tá eles ali na esperança desses 80 quilos para abrir. Porém, pode ser que eu postergue isso também mais para frente. Mas com relação a doce, eu me controlo ao máximo, gente, para não comer. A não ser que eu tenha muita vontade, aí eu tô com muita vontade de comer o doce. É onde você tem que pegar e comer aquele doce. Mas quando eu falo pegar e comer, gente, é assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu tô com muita vontade de comer uma paçoca rolha. Procurem comer aquilo que realmente vocês tenham vontade. Ah, você quer comer a paçoca rolha, mas não achou a rolha, você comprou a quadrada? Isso não vai matar a sua vontade. E aí o que que vai acontecer? Você vai comer a quadrada, vai continuar com vontade de comer a paçoca rolha, e o que que vai acontecer? No dia seguinte, se você vê uma paçoca rolha, você vai querer comer, porque aquela vontade ainda não foi saciada. Então, se tiver com muita vontade, coma o doce que você tenha vontade e no dia seguinte ou na próxima refeição, você já segue o seu processo normal. Por exemplo, no meu serviço, vira e mexe, alguém oferece uma bala, eu pego a bala. Eu não vou mentir pra vocês que eu não pego a bala. Só que se eu não tô com vontade de chupar aquela bala, eu guardo aquela bala na gaveta e no melhor momento que bater aquela vontade de comer um docinho, é aquela bala que eu vou chupar. E isso não interferiu no meu processo, tá, gente? O que interfere no seu processo de emagrecimento é se todos os dias você fizer as mesmas coisas. Porque assim, o seu corpo, ele vem ali, ó, num processo de alimentação saudável, saudável, saudável. Mas hoje você saiu, hoje eu jaquei, comi algo que não faz parte da minha alimentação que eu tô acostumada a comer. Você automaticamente vai ter um inchaço no seu corpo, você vai reter líquido. Só que na próxima refeição, no dia seguinte, você vai estar ali, ó, bebendo água. Ingere bastante água para esse inchaço sair e o seu corpo vai voltar ao peso normal. Agora, se hoje eu como, amanhã eu como, depois eu como, depois eu como, nosso corpo ele tem memória. A mesma memória que ele tem para saber que você vem num ciclo de alimentação saudável, ele também vai ter uma memória para lembrar que hoje você comeu de forma errada, amanhã você comeu errado, depois você comeu errado e esse peso ele vai ficar ali na memória. Então você vai engordar, ao invés de inchar, você vai começar a engordar. Por quê? Você vem numa frequência de dias comendo de forma errada, tá? Então é aquilo que eles dizem, o que te faz engordar não é o alimento em si, é a quantidade e a frequência que você come aquele alimento, tá? Então por isso que eu falei para vocês, estão com vontade de comer?
coma, mas de forma consciente, sabendo que você vai comer nessa única refeição. Ah, eu não vou comer o doce no almoço e comer o doce na janta. Não, gente. Faça de forma consciente. Se fizerem de forma consciente, vocês vão ver que é uma coisa que vocês vão levar para a vida. Ah, você já tá expert nisso e por isso que você tá emagrecendo. Não, também, gente. É uma luta constante. Todos os dias, às vezes é uma vontade que você passa, só que é uma vontade de você bater o olho ali, ai, que vontade. Às vezes não é nem vontade. É você olhar e falar assim, queria comer, né? Mas não é tanto aquela vontade. Quando é uma vontade, é aquela coisa que chega da água na sua boca. Que você olha aquele alimento e você fala, nossa, tá dando água na minha boca, eu precisaria comer aquele alimento. Então, se não é, passa batido. Porque se tudo que a gente olhar, a gente quiser comer, é aonde a gente passa a engordar cada vez mais e a gente não enxerga isso, tá? A gente só enxerga isso quando a gente vem comendo de forma saudável e a gente começa a entender o nosso corpo, como que o nosso corpo funciona. E como que eu fiz quando eu tenho que sair, me alimentar fora de casa. Então, vou dar 2 exemplos para vocês, que foram 2 exemplos que aconteceu. Teve um dia que nós saímos, nós fomos para Campinas, e por eu já ter ido para Campinas, eu sabia que o local que a gente frequenta não tem restaurantes que servem comidas. É somente fast food, parte de lanches. Então, por ter essa consciência, eu falei, bom, eu já sei o que serve lá. Então eu já vou levar o meu lanche de casa, um lanche saudável, porque eu não iria comer um hambúrguer, comer coisas calóricas, né? Então eu já fui de forma consciente. Então, no meio da viagem, a gente não gosta de beliscar alguma coisa, fiz pipoca para eu beliscar, pipoca sem óleo. Fiz a pipoca, fiz o meu lanche com frango e salada e tomate. E foi isso que eu comi no meu almoço, né? Ao invés de ir lá comer um hambúrguer, comer um KFC, que foi o que eles comeram, eu comi o meu pão com frango. Uma coisa que não saiu do meu dia a dia, a única coisa que eu substituí o meu almoço ali, o arroz e feijão, por um pão, né? O que não fez tanta diferença como faria se eu tivesse comido algo muito mais calórico, né? E outro dia foi o que? Semana passada, se eu não me engano, nós almoçamos fora de casa, então nós optamos por ir em um restaurante. Chega naquele restaurante, self-service, você vê aquele milhões de coisas que saem do seu dia a dia, né? Que foge do seu dia a dia, aquelas refeições, macarrão, coisas diferentes que você não come no dia a dia. Então eu optei pelo quê? A batata frita não. Aqui em casa, basicamente, a gente quase não faz. Mandioca eu também não tenho o hábito de fazer. Então eu falei, poxa, são 2 carboidratos. Então, o que eu posso fazer aqui para não atrapalhar na minha reeducação e eu continuar aqui no meu processo? Bom, vou comer o meu arroz e feijão, só que eu vou fazer o quê? Vou reduzir a minha quantidade de arroz para não impactar tanto, para que eu coloque um pouco de batata frita e coloque uns 2 pedaços de mandioca. Então foi isso que eu fiz. Coloquei um baldão de salada, arroz, feijão, coloquei a batata frita e coloquei a mandioca. Interferiu na minha refeição? Não, gente. Bebidas. Eu prefiro não consumir bebidas junto com a comida. Se for para eu consumir, consumo Coca Zero. Também não tomo aquela pitulinha, mas não tomo ela inteira. Sempre divido com alguém, eu dou uma biquinha no refrigerante de alguém. Então, tudo você vai dosando as quantidades. Só de você dosar as quantidades, não precisa vocês fazerem mais nada, gente. Que vocês já vão perder peso automaticamente. Então, quando vai sair de casa, é só você procurar fazer algo que dê para você encaixar ali dentro da sua reeducação alimentar. Ah, não deu, só tem coisas calóricas. Coma em pequenas quantidades, né? Coma um pouco de cada coisa ali que vai te deixar saciada. Respeita também o seu momento de saciedade. Não coma até se sentir cheio, né? Porque eu já comentei em um outro vídeo aqui. O nosso estômago, eu vi no podcast, ele demora mais ou menos uns 30 minutos para entender, dar o sinal, né, para você de que ele está cheio. Então, por isso que muitas das vezes a gente come, e aí depois de um tempo a gente fala assim, nossa, me arrependo de ter comido tudo isso, estou me sentindo cheia. Por quê? Porque depois que o nosso estômago foi dar o sinal de que a gente tinha comido além da conta. Então, não coma até se sentir cheio, coma até se sentir satisfeito de ver que você não está mais com fome.
Então, agora eu vou mostrar para vocês como está o meu peso, né? E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre os exercícios. Então, como vocês viram aí, meta alcançada, vamos falar um pouquinho agora sobre os exercícios, né? Nesses 35 dias, eu tinha me comprometido a fazer exercício todos os dias. Porém, a gente se compromete, mas sempre vem algumas intercorrências aí no meio do processo, né? Coisas que a gente não conta, coisas que o nosso corpo eles vai dando sinais, né? Então, por exemplo, eu acabei tendo um torcicolo, algo que eu não contava, e fiquei alguns dias sem praticar o exercício. Teve um dia ou outro que eu estava muito cansada, porque assim, o nosso dia a dia ele já cansa, né, gente? E o nosso corpo ele vai dando sinais e a gente tem que respeitar esses sinais, né? Então tiveram alguns dias assim que eu falhei, né, nos exercícios, mas a maioria dos dias eu fiz. Não fiz uma hora, né? Os dias que eu fiz uma hora foram nas terças e sexta-feiras, que são quando eu participo lá do projeto, que vocês sabem que eu faço, que lá eu tenho que fazer uma hora. Mas todos os exercícios que eu fiz em casa foi em média de 16 a 20 minutos. Porém, foram exercícios com intensidade. Então, foram exercícios que me fizeram aqui, ó, transpirar bastante, né? Que são até os que eu comentei com vocês do Renan Gonçalves. Então, o que vale, às vezes, não é nem o tempo que você faz, né? É a qualidade do exercício que você faz. Às vezes a gente não tá nem com coragem de fazer, mas hoje eu posso falar isso, eu posso falar para vocês com toda a franqueza que depois que a gente faz, a gente tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? Depois que eu comecei a fazer os exercícios, né, esses 3 meses que eu venho passando aí dessa reeducação alimentar, alinhada com os exercícios, eu tive uma grande melhora até no meu sono, tive uma grande melhora com a respeito de ansiedade, né? Que realmente os médicos falam e é verdade. Eu vinha sentindo algumas palpitações, inclusive eu cheguei passando um cardiologista, né, para ver o porquê dessas palpitações. Eu já tive isso no passado, né? E no passado foi devido à ansiedade. E eu já imaginava que poderia ser isso também, mas é bom a gente dar uma investigada, né? Mas eu acabei começando esses exercícios e percebi que eu não tive mais. Eu não senti mais as palpitações. Então eu tive a certeza que é de ansiedade, né? Então, o difícil é a gente começar. Mas depois que a gente começa, a gente vê que melhora o seu sono, por mais que a gente se sinta cansado. Porque falar que não cansa, aí eu vou estar mentindo. Só que é um cansaço diferente, né? Quando a gente deita, assim, o cansaço do corpo é um cansaço bem diferente. É um cansaço que te faz até descansar à noite. Então, com 20 minutos de exercício, gente, eu consigo ter essa sensação. Então, se você ainda não fez, né, faça, comece aos poucos, nem que seja de 5 em 5 minutos, mas procure fazer alguma coisa. Não é só pelo fato de alimentação, é pelo fato da saúde mesmo, de se movimentar, porque isso melhora as nossas articulações, é, essas dorzinhas que às vezes a gente sente, né, nos braços, sente na coluna, tudo isso é falta, né, de exercício, é falta da gente movimentar mesmo o nosso corpo. Então, se você ainda não começou o seu processo, né? Comece, dê o pontapé inicial. Comece reduzindo o seu café da manhã. Aí na próxima semana reduz um pouco mais no seu almoço. Comece a introduzir aí 5 minutos, né, de exercício em casa mesmo. Vá aos poucos, porque aos pouquinhos você vai notando a diferença, né? Você vai vendo que até a sua disposição ela fica outra. E valorize também os pequenos esforços, as pequenas coisas, valorize o pequeno suor, né? Valorize as pequenas gramas, né, que perdeu, porque de grama em grama que a gente chega em quilo, né? E não é tão fácil, né? Se vier alguém aqui falar que entrar num processo de reeducação alimentar ou qualquer que seja dieta é fácil, não é fácil. A gente sabe que não é e não vai ser. Mas é tudo questões de hábitos, né? Da mesma forma que a gente criou o hábito de comer de forma errada,
né, de comer exageradamente, a gente também pode criar o hábito de comer de forma saudável. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E a gente sabe que agora o processo ele vai ficando um pouco mais lento, porque afinal eu já cheguei aí na casa dos 15 quilos a menos na balança. Então eu sei que agora o processo ele pode ficar um pouco mais moroso, mas não tem problema, eu vou valorizar ele da mesma forma, né? É melhor que o processo seja um pouco mais lento e que não seja um impacto tão grande no meu corpo, né? Do que chegar lá na frente eu ter perdido aí 30 quilos e olhar pro meu corpo e não estar satisfeita, né? Ficar triste por ter ficado com muita pele, ter ficado muito flácida, não sei ainda como eu vou ficar, né? Porque só depois de perder todo o peso que eu vou saber. Mas a gente sabe que aquele processo, se for muito rápido, às vezes se volta também muito rápido, né? Então, vamos aos pouquinhos, vamos sentindo, vamos valorizando, vamos percebendo cada detalhe, cada mudança, né, no corpo. Não vamos focar tanto na balança também, porque às vezes a balança ela não demonstra o que realmente é, o que realmente esteja acontecendo. Eu quero fazer um vídeo aí para vocês, né, nos próximos dias aí, de como estão as minhas roupas, que elas estão largas. É, tô tendo que. Tô tendo não, vou ter que comprar algumas roupas, algumas mandar apertar, mas antes disso eu quero mostrar para vocês como elas estão e quero também fazer um vídeo com aquelas roupas, ó, que eu demonstrei para vocês lá atrás que elas não estavam servindo, se elas já estão servindo, mas isso é coisa para o próximo vídeo, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, curte, deixe o seu like aí, porque vai ter bastante coisa ainda por vir. Por mais que daqui a um tempo eu chegue no meu objetivo, mas isso é um processo muito longo, né? Porque mesmo depois de chegar no objetivo do peso, aí vem um próximo objetivo, que é a gente enrijecer, fortalecer os músculos. E então é um processo muito longo, vai ter bastante coisa ainda para vocês acompanharem aí, tá bom? Então, um grande beijo, que vocês tenham uma ótima semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!